Vou falar sobre isso. Cauã Santos de Ali, Alan Assis Maciel, Diego Costa no Corinthians é um dos oferecidos. É um dos oferecidos. Pessoal, vocês precisam entender que tem uma diferença entre o Corinthians ir atrás de um jogador e o jogador ser oferecido ao clube. Se eu fosse empresário de futebol e eu tivesse 2 atacantes sob contrato, eu estaria batendo na porta do presidente do Corinthians para oferecer os meus 2 atacantes. Porque o presidente do Corinthians, que é um dos maiores clubes do mundo, ele diz abertamente que quer contratar um centroavante. Eu tenho 2 caras, não importa se eu acho que os caras são bons ou ruins, eu vou oferecer. Vai que ele contrata. Então, imagina o que está tendo de jogador oferecido para o Corinthians. E quando o jogador é oferecido, o que acontece? Não, esse cara é bonito, não, esse cara é feio, não vou contratar. Esse cara é bonito, acho que eu vou olhar. Não é. Pô, tem a coxa grossa, né? Não. É passado o nome do cara para o Cifute, né? Que é a central de inteligência lá de dados do Corinthians. O Cifute analisa, porque tem muito jogador no mundo, e não é só jogador brasileiro, tem jogador, tudo quanto é nacionalidade, então os caras não são obrigados a terem visto, né, o cara, apesar do Cifute fazer já um mapeamento mundial de jogadores, mas é mais jogadores brasileiros, até para o clube saber quando termina os contratos e tal, e de repente ir lá antes dos rivais, né, e contratar o cara. Mas tem jogador que os caras nunca ouviram falar. E aí eles pegam os números e tal, se vale a pena, se não vale a pena, tal. A maioria, lógico, é descartada. Se você tem 200 atacantes oferecidos, imagina quantos tem nível para jogar no Corinthians. 2, 1, 0, às vezes, né? Então, tem essa diferença, tá? De jogadores oferecidos e de jogadores que o Corinthians foi atrás. O Diego Costa foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não foi atrás do Atlético Mineiro, não foi atrás dos empresários do Diego Costa. Até porque o Diego Costa não se encaixa no perfil que o Corinthians quer contratar. De jogadores bons, ele é muito bom, mas que o clube não precise pagar a outra instituição para contratá-lo. Ou seja, jogadores em final de contrato, sem contrato, ou que estão rescindindo o contrato. São esses jogadores que o Corinthians quer contratar. Seria o caso do Cavani, caso ele rescinda o contrato com o Manchester United. O Diego Costa não, ele tem mais 1 ano de contrato com o Atlético Mineiro. Imagina quanto que o Atlético vai pedir por ele. Dizem, porque eu não trabalho cobrindo o Atlético Mineiro, não sei de tudo sobre o Atlético Mineiro, eu procuro saber o bastante sobre o Corinthians, e já não sei tudo também, porque ninguém sabe tudo. Eu procuro saber bastante sobre o Corinthians, sobre os outros clubes, né? Mas dizem lá que o Diego Costa ganha mais de R$1 milhão por mês e que a multa contratual é de todos os salários que ele teria a receber até o final do contrato, que é em dezembro de 22. Ou seja, 13, 14 milhões de reais o Corinthians teria que pagar para o Atlético Mineiro, mais um valor de luvas para o jogador, porque o jogador sempre quer as famigeradas luvas, mais um salário superior a R$1 milhão por mês. Né? Então, o Diego Costa, como eu disse, não está no perfil. O Corinthians então não vai contratar ele? De repente os caras mudam de opinião. De repente o Cifute fala assim, vale a pena, vai atrás. O Roberto de Andrade fala, pô, vale, vamos abrir o cofre para contratar esse cara. Pode acontecer. Então não estou falando que ele não vem. Eu estou falando que ele não está no perfil que hoje a diretoria quer contratar, tá bom?